Quem passa pela Avenida Antártica, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo, se depara com uma passarela de nome curioso. Passarela Palmeiras, arrancada heróica de 1942, é o nome do monumento, batizado em homenagem a um dos episódios mais importantes da quase centenária história de um dos mais tradicionais clubes da capital. O episódio da arrancada heróica diz respeito a uma partida entre Palmeiras e São Paulo, realizada no dia 20 de setembro de 1942, no estádio do Pacaembu. Sob grande tensão da Segunda Guerra Mundial, o então Palestra Itália, líder do Campeonato Paulista daquele ano, foi obrigado a mudar de nome, uma vez que o Brasil havia entrado na guerra ao lado dos aliados, inimigos da Itália. A arrancada heróica é um dos fatos mais importantes da história do Palmeiras. Eu diria que o mais simbólico. Ele aconteceu em 1942, no momento em que o mundo estava em guerra e Brasil e Itália estavam em lados opostos. Desta maneira, a guerra veio para dentro das alamedas da então Sociedade Esportiva Palestra Itália. Por conta das decisões políticas tomadas pelo governo federal, a Sociedade Esportiva Palestra Itália precisou mudar o seu nome. E em fevereiro de 42, sai determinações legais do governo Getúlio Vargas que provoca, em março, a mudança de Sociedade Esportiva Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo. E com este nome, o Palmeiras, na ocasião, chamado Palestra de São Paulo, disputa o Campeonato Paulista e está na liderança. Faltando 2 jogos para o final do campeonato, bastava apenas uma vitória para que a Palestra de São Paulo tornasse campeão. Dias antes do jogo que acontece em 20 de setembro de 42, o clima era muito tenso, a pressão política era muito grande e as lideranças do Palmeiras se veem obrigados novamente a mudar o seu nome. Sai Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo e surge a Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquele momento, o clima era de muita tensão. A sociedade paulistana da época olhava com olhos de muita tensão, de muita preocupação, o jogo que aconteceria entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e o São Paulo Futebol Clube. A história mostra momentos de luta de descendentes e oriundes que corria nas suas veias o sangue italiano, que tinham o DNA italiano, a necessidade de buscar uma identidade que eles já tinham enquanto brasileiros. E assim, puxados pela bandeira brasileira, os 11 jogadores entram num Pacaembu lotado, aparentemente hostil, e que se curvam àqueles heróis capitaneados pelo capitão do Exército Brasileiro, Adalberto Mendes. E dessa forma, o time vai a campo e, após minutos de tensão, mostra por que aquele clube que nasce italiano, mas que tem dentro de si a pátria brasileira, que tem dentro de si a identidade brasileira e conquista não apenas o jogo, com uma vitória que provoca a fuga dos seus inimigos, mas conquista com o seu novo nome, Sociedade Esportiva Palmeiras, a Sociedade Paulistana, o Estado de São Paulo e o Brasil. Desta maneira, mostra de maneira bastante intensa o quanto que naquele DNA italiano corria o sangue brasileiro. E isso é emblemático, porque ele mostra que a formação daquela já capital econômica era construída por imigrantes italianos que vieram para São Paulo, que vieram para o Brasil
em busca de uma nova vida e buscaram na Sociedade Esportiva Palestra Itália a sua transformação para a glória e reconhecimento do seu papel na construção da sociedade paulistana. 1942 é, portanto, o símbolo de tudo que representa a alma italiana na construção de uma nova pátria, de uma nova identidade já brasileira e mais brasileira do que muitos que naquele momento buscavam a derrota da Sociedade Esportiva Palestra Itália. Motivo de orgulho para todos nós que não vivemos essa história, mas vivemos do fato de que ser Palmeiras, antes de ser italiano, é ser brasileiro. Ter orgulho de ter construído uma agremiação esportiva, uma sociedade esportiva, com DNA italiano, mas acima de tudo, brasileira. Dessa forma, o episódio da arrancada heróica se constitui um fato capital na história do Palmeiras, ainda na atual fase difícil pela qual o clube passa. Imortalizado na cabeça dos palmeirenses, na passarela da Avenida Antártica e na cultura italiana presente em São Paulo, o título de 42 é um fato histórico que transcende os limiares futebolísticos.